Irmãos, uma excelente notícia, que alegria! Estamos retornando com as nossas atividades presenciais dominicais no primeiro domingo do próximo mês, 4 de outubro, 10 horas da manhã, sem o culto vespertino. Nós estamos baixando algumas orientações. Temos algumas restrições que são oriundas da determinação da nossa prefeitura. Nossa prefeitura baixou um decreto dando algumas orientações que nós temos obrigatoriamente de seguir, como higienização, como distanciamento, como contato entre as pessoas. Mas queremos dizer que em breve nós estaremos todos juntos quando essa pandemia acabar, e aí poderemos então, se Deus assim nos permitir, abraçar-nos, estarmos juntos. Que Deus abençoe você. Leia essas instruções, elas também estão sendo vinculadas nas nossas redes sociais. Esteja apto para participar, tanto do culto presencial, quanto do culto que vai ser gravado e transmitido pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Graça e paz, irmãos, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, diretamente das dependências da Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220,
nessa feita para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós convidamos você que faça parte deste momento de adoração, de louvor, de estudo da palavra do Senhor. Então, sendo assim, nós convidamos a você que curve a sua cabeça agora. Vamos pedir orientação ao Senhor para que possamos participar de um trabalho abençoado pelo Senhor. Oremos então, curve a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, nós estamos na tua presença, suplicando, Senhor Deus, a tua orientação, Senhor. Seja conosco, Pai, para que o teu povo possa ser edificado, Senhor, para que a graça do teu Filho possa ser pregada, exposta aos corações daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Abençoa este trabalho, Pai, abençoa a obra das nossas mãos, para que haja fruto, Senhor. Seja conosco, seja com a tua igreja, assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para o estudo, participando de uma mensagem musical.
Passamos agora para o estudo no breve catecismo, pergunta número 34, a doutrina da adoção. Nós começamos a fazer essa pergunta que lá no breve catecismo ou catecismo menor é nos feita. Pergunta 34, o que é a adoção? A resposta: a adoção é um ato da livre graça de Deus. 1 João 3:1, pela qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Evangelho segundo João 1:12 e Romanos 8, de 14 a 16. Começamos nos perguntando como era a adoção lá em Israel. Em Israel, essa adoção tinha dois tipos, mas muito significativos. Eles tinham profundos significados e nós gostaríamos de, nesses apontamentos, trazer para vocês esses significados. Por exemplo, havia a adoção por concubinato. No Antigo Testamento, nós temos a revelação de que a filiação e o pacto, eles eram prioritários e tinha na herança paternal, ou seja, no pai, o fulcro de toda esta alimentação da aliança. E o pai, então, podia ter, além da sua esposa, e essa esposa não podendo gerar filhos, concubinas, que eram as servas das suas esposas. E para a perpetuação desta família dentro do pacto, a paternidade, então, exigia essa geração de filhos e, preferencialmente, tinha que ser legítimos com a sua esposa. Isso era imprescindível e nós dizemos por quê? Porque dos filhos que sairiam a herança, os filhos que dariam cabo ao prolongar das famílias, o legado das famílias, os filhos que, a partir deles, sairiam das gerações futuras, todas aquelas gamas de concordância do pacto que era feito com Deus. Conquanto o pacto fosse feito com um patriarca, ele se estendia entre as gerações, e isso era muito substancial em Israel. Mas a mulher, ela então tinha uma grande bênção e uma grande função, que era a maternidade. Mas quando ela era estéril, então ela deveria também dar descendentes ao seu marido através de concubinas, que naquele momento então seria mãe substituta. Então ela, no meio das suas servas, no meio daquelas mulheres que eram suas escravas, elas deveriam dar aos os patriarcas filhos, e eles então participariam da herança como filhos, e filhos então legítimos dentro da doutrina. Na doutrina da eleição de Deus, onde Deus nos chama para a sua família, nós nascemos em Cristo, para Ele e nele. Nós conservamos, porém, a nossa natureza terrena. E isso é um dom do Espírito Santo que garante a nossa filiação, a nossa condição de filhos de Deus, e nos coloca como filhos desse Deus que tem em Cristo o primogênito de muitos. A filiação de Israel, através da possibilidade da concubina dar
ao patriarca, ao chefe da família, um herdeiro, era o protótipo do que aconteceria em nós quando Cristo nos chamaria para a filiação na família de Deus, não obstante a nascermos em outras famílias, não a família de Deus. Não conhecendo a Deus, nós passaríamos a conhecê-lo através do nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Mas ainda havia a adoção de escravos, e esta era mais complexa ainda. E o instrumento da escravidão era normal em Israel. Por exemplo, poderia ser estrangeiro numa guerra, se capturava escravos e então eles eram levados para Israel. Mas também, dentro dos nacionais, por dívidas, nos nascimentos, dentro da casa dos escravos, aquele passaria também a ser escravo, ou pela própria vontade. Então é complexo essa escravidão, talvez um dia falaremos sobre isso, mas um instrumento da escravidão era normal em Israel. O escravo não era dono de si mesmo, do seu corpo, da sua vida, de sua capacidade de produtividade. Imagina só, irmãos, um ser humano pertencia a outro ser humano. Ele não tinha vontade própria. Mas olha que coisa típica e sensacional dentro do amor de Deus. Quando há essa adoção e nós temos a filiação, né, nos tornamos filhos, Deus nos toma como seus filhos e passamos então a gozar das benesses da casa do Pai. Não agora como escravos, mas como filhos e livres, gozando de todos os bens da casa. Interessante, né? Antes, ninguém era nada, nós não éramos nada. Mas agora, depois da filiação, nós somos filhos, herdeiros de todos os bens espirituais. Que maravilha, né? Nós somos gerados por Deus. Deus é o Criador, é Ele que nos gera. Nós somos adotados por Cristo e em Cristo, que é o nosso Salvador. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, que é o nosso pedagogo, que é o nosso ensinador, que nos ensina, todos nós que somos filhos de Deus, nos ensina o caminho de Deus. Que coisa maravilhosa nos proporciona o nosso Deus, quando Ele nos filia, quando Ele nos adota e nos dá a condição de filho. Ou seja, quem é escravo não tem nada, não pode nada. Agora quem é filho pode tudo, tem as bênçãos, se torna herdeiro do reino de Deus. Glórias a Deus, glória a essa ação misericordiosa de Deus. A filiação por adoção, o que ela é? Primeiro, é um ato livre da vontade soberana de Deus. Deus não se usa e não se baseia de méritos virtuosos do adotado, nem com uma atitude caritativa, de caridade, em decorrência da miserabilidade do candidato à filiação adotiva. Ou seja, ele não nos olha e não vê em nós nada que poderia ser utilizado para que ele decidisse por nós, porque nós somos pecadores, carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Mas também ele não olha para a gente e ele sente peninha da gente. Não é isso, ele usa os critérios que são só dele, são só da livre e soberana vontade dele. Ou seja, irmãos, não nos tornamos filhos de Deus, não por merecimento ou pobreza. Viu? A adoção, então, é um ato incondicional, não só da livre e soberana vontade de Deus, mas também da incondicional graça de Deus. Ou seja, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é um favor que não tem a sua razoabilidade dentro dos padrões humanos.
Não é que somos miseráveis e por isso candidatos à filiação. Não é que somos bonzinhos, nossos olhos são bonzinhos, nossos atos são bonzinhos, não. Mas o Senhor, pela sua graça, pelos seus critérios, Ele nos chama. Essa filiação por adoção, nós aprendemos também algumas coisas. Pelo menos 3 eu quero destacar aqui. Essa filiação que é divina, ou seja, nós que éramos escravos, pecadores, sujeitos à pena de sermos pecadores e sem os direitos dos escravos, ela não se assemelha à filiação do próprio Filho, a terceira pessoa da Trindade. Porque Jesus é eterno, é gerado do Pai, e ele tem a mesma substância do Pai. Ele é o primogênito de todas as coisas, né? Então a nossa filiação não se assemelha, porque nós não nos tornamos deuses quando nós somos filiados dentro do reino de Deus, mas essa filiação nos torna co-participante desses bens espirituais. Nós somos irmãos adotados por Deus para fazer parte do reino de Deus. Irmãos de Cristo, mas irmãos caçulas. Irmãos chamados pela graça de Deus, não como Cristo, mas adotados para ser semelhantes a Ele em santidade, em vida, em buscar as coisas do alto, em buscar as coisas de Deus. Ainda, todos os seres humanos são filhos do Deus Criador, todos, inclusive os não eleitos, por criação e por geração. Ou seja, a humanidade toda pertence a Deus. Deus criou todo mundo, gerou todos. Porém, amados irmãos, depois da queda e com o pecado, todos nós perdemos os privilégios, as bênçãos e a herança da casa do Pai. Com o pecado faz separação de nós e nós então perdemos tudo aquilo que era privilégio, o privilégio de filho. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele que vivia lá na casa do pai, tinha todas as benesses, mas ele chega para o pai: Pai, dá-me a parte da minha herança. E então sai de casa e desperdiça a sua herança vivendo de modo dissoluto. Nós estamos na mesma condição desse filho pródigo. Nós abandonamos os nossos lares. Então, os seres humanos estão nessa função. Eles foram criados, mas eles são, por geração, criados, mas estão longe dos privilégios da casa do Pai. Mas, porém, aqueles que são adotivos do Pai são co-herdeiros com Cristo, tanto nos sofrimentos terrestres como na glorificação do porvir. Cristo fez-se nosso primogênito para que nos tornássemos idênticos a Ele como seus irmãos, submissos e obedientes ao Deus Trino Todo-Poderoso. Então, quando adotados por filiação, nós tomamos a segunda parte da vida do filho pródigo, daquele que cai em si e lembra-se da casa do pai, fala: na casa do pai há muito alimento, um trabalhador na casa do meu pai come muito bem, meu pai é muito bom. Um jornaleiro, aquele que trabalha por diária, por jornada, come muito bem, porque meu pai é bom, meu pai é tão bom que trata o empregado com tanta benevolência. Então eu vou voltar para a casa do pai e eu vou dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu queria, Pai, que o Senhor me tratasse como um dos seus jornaleiros. E o pai então recebe de volta aquele filho e coloca o anel no seu dedo, coloca a sandália no seu pé, dá o melhor
dos seus vestidos e fala: esse filho estava morto, mas ressurgiu, reviveu. Esta é a nossa condição quando somos adotados. Nós voltamos para a casa do Pai. Mas ainda em terceiro lugar, os filhos de Deus são amados pelo próprio Deus, por Ele mesmo. E também eles amam a Deus. E quem é filho de Deus, né, e não se esmera em fazer a vontade do Pai, não é filho, não tem a característica de filho. Ele simplesmente vive uma vida dúbia e não é filho verdadeiro, porque assim o filho de Deus deve se esforçar para se parecer com Cristo, tendo em Cristo o modelo de fé, de ética, de vida, porque o verdadeiro Filho de Deus é amado por Deus e ama a Deus, ele dá testemunho, ele tem vida de santidade, de moderação, ele é piedoso, ele é bondoso, ele vive para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe profundamente nesse estudo, que o Senhor nos leve a entender o caminho da adoção por filiação, da filiação por adoção, para que sejamos filhos verdadeiramente dentro do reino de Deus e possamos gozar das bênçãos que o Senhor tem, não só nessa vida, mas na vida eterna. Amém. Queridos, na nossa avaliação, eu tenho duas perguntas a fazer para você. Eu gostaria que você falasse o que é a doutrina da eleição, e eu queria substituir a eleição por filiação, tá bom? O que é a doutrina da filiação? Saiu errado aí. Então, você vai escrever com as suas palavras o que é a doutrina da filiação. E a pergunta número 2 é: na doutrina da filiação, qual é a diferença de Cristo, o Filho, né, e nós? Cristo é filho e nós somos filhos. Qual é a diferença? As diferenças básicas. Então, dentro da doutrina da filiação, você vai dizer isso, tá bom? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Nós vamos passar agora para os pedidos que nós sempre fazemos para que possamos orar por esses pedidos. Iniciamos orando pela nossa igreja, irmãos, pelo processo que temos de reconhecimento da imunidade da igreja, suplicando pelos nossos advogados para que seja reconhecida essa imunidade. Então, gostaríamos que a igreja levantasse um clamor para que as autoridades, a prefeitura, reconhecesse essa imunidade, irmãos, para que nós possamos ser abençoados. Pedir também para que nós possamos ser abençoados nessas voltas aos cultos. Queremos iniciá-la no princípio do mês que vem. Teremos algumas informações aí para dar os irmãos ainda nesses dias. Então, queremos pedir as orações dos irmãos. Pedir as orações por aqueles que estão nos grupos de risco e também naquela boa idade, né? Lembramos de alguns irmãos, anotamos até o nome deles. A nossa irmã Emília, a nossa irmã Carmelita, a nossa irmã Neucina, a nossa irmã Carli, a nossa irmã Maura, e outras irmãs também aqui, né? As outras já estão com uma certa idade, mas elas ainda estão mais, né, dentro daqueles outras datas, né? Falamos aqui da irmã Dalva, né? Porque a irmã Dalva está pedindo pela sua saúde, pelos seus problemas. Nossa irmã sente algumas dores musculares, dores ósseas, né? E também pelo seu filho, pela sua casa. Deus seja com ela, né? Acrescentamos o nome da nossa irmã Marúcia, toda a sua família, nossa irmã Marúcia que sofreu uma perda há pouco tempo, né, da nossa querida irmã Maria, que está nos céus com o Senhor cantando louvores, mas toda a família, né, precisa
de oração, né? Nossa irmã Mércia, sua casa, nossa irmã Maura, a quem nós já nos referimos, precisa também da intervenção do Senhor. Juntamos esse nome a nossa irmã Sônia Abreu, que pede ao Senhor pela sua casa, pelas suas filhas, pela sua família, a nossa irmã Sônia Mato, a nossa irmã Neuza Barreto, a Neuza Magalhães, a irmã Simone. Soubemos da nossa irmã Neuza, que se prepara para uma cirurgia aí de catarata. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Neuza, nossa irmã Simone também, que Deus a abençoe. Pedimos pela a nossa irmã Sandra Patitucci, pelo seu irmão Salvador, pela saúde física, emocional, mental da nossa irmã, que às vezes sente algumas dores, né? Ela, como pastor, tem problema de psoríase, então às vezes muda o clima, as coisas e se sente um pouquinho, né? Pedir pela filha Vanusa, né, da irmã, pela vida das suas filhas, pela sua casa, pedir pelo Carlos, seu filho Sérgio, pelo irmão Mário, né? Pedir por toda esta família, pedir também pela nossa irmã Glorinha, pela nossa irmã Vilma, que pede orações por ela mesma, pela sua casa, pedir pela igreja da Fontinha, todos os membros da igreja, o nosso conselho, a nossa junta diaconal, as sociedades internas, o nosso coral, todos os nossos irmãos, a nossa junta diaconal e os membros de maneira geral, né? Pedir pela Helena, pela Deise Furtado, pelo Aurélio, pela Patrícia, pelo Davi. Pedir também pela nossa irmã Vera, que está ainda, né, se recuperando de cirurgia. Enfim, irmãos, são várias pessoas que pediram oração. E às vezes nós também omitimos o nome de algumas pessoas, mas saiba que em orando pela igreja e pela membresia, estaremos orando por você. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. E se seu nome foi omitido, fale conosco. Mande usar, pastor, o senhor esqueceu o meu nome, para que na próxima ocasião eu fale o seu nome e ore por você, mas saiba que a nossa oração tem sido constante por todos os membros da igreja e certamente você estará incluído nesses membros da igreja. Que o Senhor, então, abençoe você rica e abundantemente. Vamos agora, então, ouvir uma mensagem musical, nos preparando assim para a oração de intercessão. Firme
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados em sua cruz, cada dia mais se alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar então nesse momento, colocando diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todos aqueles pedidos que foram feitos ao Senhor, mas até aqueles pedidos que ficaram em secreto, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Você que pediu, você que esteve aos pés do Senhor, curve a sua cabeça agora. Vamos falar com Deus em oração. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, pedidos foram feitos diante do Senhor e alguns deles, Senhor Deus, não foram nem verbalizados, Pai. Mas o Senhor sabe a nossa necessidade, Pai. Sabe o que a Tua igreja precisa, Pai. Sabe o que os Teus servos precisam, Pai. E nós clamamos as Tuas bênçãos, Pai. Bênçãos sobre a necessidade da igreja, a necessidade de ser reconhecida a nossa imunidade, Pai. Bênçãos, Pai, para a família dos Teus servos, Senhor, nos casamentos, nos filhos, nos entrelaçamentos, Pai. Bênçãos na área da saúde, Senhor, para que o Senhor dê saúde aos Teus servos, dê paciência àqueles que trabalham, Senhor Deus, e cuidam com aqueles que estão enfermos, Pai. Bênção, Senhor Deus, para aquele que está desempregado, ou vê o seu emprego ameaçado, ou está com subemprego, Senhor Deus. Bênçãos para aquele Pai que não vê novos horizontes, está cansado, está fatigado, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito derrame as Suas bênçãos sob medida na nossa vida, Pai, para que tenhamos, Senhor Deus, a alegria, Senhor, de glorificar o Teu nome, Pai, e ter liberdade para Te servir. Seja conosco, seja com a Tua igreja, seja com aquele que Te clama. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Irmãos, boa noite, que o Senhor continue abençoando a você, um restante de dia abençoado para você que está nos vendo durante o dia. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.